Muito boa tarde a todos. Declaro aberta mais uma sessão ordinária desse Colendo, órgão especial. Cumprimento as senhoras e senhores desembargadores, senhoras e senhores advogados, nossos servidores, o doutor ilustre representante do Ministério Público, doutor Wallace de Paiva Martins. Não há nenhuma comunicação a ser feita na sessão nenhuma comunicação extraordinária na sessão protocolar. Vamos então aos blocos de julgamento, abrindo a sessão, a pauta jurisdicional. ADINS, números 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Agravos, números 4, 6, 7, 8 e 84. Conflitos de competência, números 9, 12, 13 e 14. Embargos de declaração, números 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 83. 83 é apenas uma retificação de tira. Exceção da verdade, número 38. Habeas corpus, número 39. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, 40 e 43. Mandados de segurança, números 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 e 68. Petição civil, número 70. Reclamação, número 71. Representação criminal, 72, 73 e 74. Sobras do desembargador Ricardo Dipp, número 1, em que é relator o desembargador Figueiredo Gonçalves. Sobra do desembargador Ademir Benedito. Número 2, sobras do desembargador Evaristo dos Santos. 5, 21, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Adiado por uma sessão, 65, sendo relator o desembargador Figueiredo Gonçalves. Retirado de pauta pelo relator, desembargador Campos Melo, número 3. Havia um pedido de preferência, então não haverá essa preferência. O feito foi retirado de pauta pelo relator. Suspendendo a pauta jurisdicional, vamos agora à pauta administrativa. O número 1 de pauta é uma defesa prévia em expediente administrativo, em que é relator o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça, que tem o voto número 43.058. Defesa prévia apresentada pelo doutor Maurício José Nogueira, juiz de direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté. São dois processos, processo administrativo disciplinar, número 2023/28929 e processo administrativo disciplinar, número 2023/99249. Tem a palavra o excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça. Boa tarde a todas e todos. E esse é um caso que envolve o Dr. Maurício da Nogueira, que é juiz de direito, e
que já teve 2 passagens aqui no órgão especial. Inicialmente, ele estava no regime de trabalho, mas não comparecia ao fórum, descumprindo a resolução do CNJ do retorno em dias determinados ao trabalho, e foi instaurado, então, o primeiro processo administrativo disciplinar para que ele retornasse ao sistema presencial, por descumprir essa determinação. E esse processo resultou em uma remoção compulsória. Houve a instauração de um segundo processo, porque ele, nesse meio tempo, ainda se recusou a cumprir a ordem de retorno presencial ao trabalho. E nesse segundo processo, que está em andamento, houve a suspensão preventiva do magistrado. Esse terceiro processo administrativo diz respeito não ao retorno ao trabalho presencial, mas diz respeito à autorização para residir fora da comarca. Isso porque ele era juiz de direito na comarca de Votuporanga, mas residia em São José do Rio Preto, que foi a causa de todo o problema, uma vez que ele não comparecia à comarca de Votuporanga para a prática de atos processuais. E diante do quadro que se desenhou, da renitência dele em se dobrar a determinação do tribunal, foi cassada a autorização para que ele residisse fora da comarca. E ainda assim, ele não se mudou para a comarca de Votuporanga. É verdade que hoje ele foi removido compulsoriamente para a comarca de Taubaté, mas esse processo administrativo diz respeito ao interregno entre a cassação de autorização de residir fora da comarca e a data em que ele foi removido compulsoriamente para a comarca de Taubaté. Nesse meio tempo, ele continuou a residir fora da comarca, mais uma vez descumprindo a determinação deste Tribunal de Justiça na sua formação do órgão especial. Essa é a razão pela qual foi instaurado o processo administrativo, com a seguinte peculiaridade. Ele foi intimado por hora certa. Eu não consegui intimá-lo pessoalmente, pedi uma carta de ordem ao juiz diretor do Fórum da comarca de São José do Rio Preto, e apesar de todas as tentativas, inclusive há uma certidão detalhada do oficial de justiça, ele se ocultou de todos os modos da intimação pessoal, o que parece profundamente contraditório com o comportamento de um magistrado, o que nos obrigou a intimá-lo por hora certa. Foi nomeado aqui um defensor público para fazer a sua defesa prévia, foi apresentada, e o meu voto é no sentido da rejeição da defesa prévia e da abertura de um processo administrativo disciplinar, não mais pela negativa de retorno ao sistema presencial, mas sim pela descumprimento da determinação de voltar a residir na comarca de Votuporanga, e ele permaneceu residindo em Rio Preto. Hoje, essa determinação não faz mais sentido, porque ele está removido compulsoriamente para a comarca de Taubaté e está suspenso. Mas, de qualquer modo, houve um interregno de 4 meses em que ele descumpriu de forma frontal a ordem deste tribunal. Então, o meu voto é no sentido da abertura do processo administrativo disciplinar e pela rejeição da defesa prévia apresentada pelo Dr. Maurício e o José Nogueira. Esse é meu voto. O eminente Corregedor-Geral da Justiça propõe a rejeição da defesa prévia e instauração de processo administrativo disciplinar contra o Dr. Maurício José Nogueira. Matéria está em discussão. Por votação unânime, rejeitaram a defesa prévia e determinaram a instauração de processo administrativo disciplinar contra o Dr. Maurício José Nogueira, nos termos do voto do eminente relator. Assim fica votado. Número 2 da pauta é um recurso em expediente administrativo interposto por Rosimara Saraiva Caparrós contra a respeitável decisão que determinou o arquivamento dos autos nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135/2011 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. É relator o eminente Corregedor-Geral da Justiça, que tem o voto 43.397 e está com a palavra. Esse aqui é um recurso com base no artigo 10 da resolução do CNJ, de uma decisão que determinou o arquivamento de uma reclamação disciplinar apresentada pela recorrente, pela senhora Rosemary, em face da juíza de direito, doutora Cíntia Tomé.
da sexta vara da Fazenda Pública. E o caso é um caso estritamente jurisdicional. Ela reclamante Petrômetro de Segurança, ela é professora, com o objetivo de cassar uma determinação da autoridade municipal que havia retido os seus vencimentos por uma série de fatores. E a meritíssima juíza de direito denegou a segurança, entendeu que havia necessidade de produção de provas e que, por isso, não cabia apreciação daquela matéria numa ação de mandado de segurança. Ela não recorreu da sentença e, por uma decisão posterior, a juíza de direito cassou a gratuidade processual que fora a ela concedida inicialmente, porque ela não preenchia esses requisitos. E ela, em razão disso, fez a reclamação disciplinar, insurgindo-se contra a sentença e contra a cassação da gratuidade processual. São duas matérias tipicamente jurisdicionais. Ela não recorreu da sentença e não agravou da decisão que cassou a gratuidade processual. Por isso é que eu entendi que a reclamação devia ser arquivada e ela se insurge contra esse arquivamento. O meu voto é no sentido do improvimento do recurso. De não conhecimento do recurso e negar provimento a ele. Conhecimento do recurso e negar provimento. Isso. O eminente corregedor propõe o conhecimento do recurso e seja ao mesmo negado provimento, a matéria está em discussão. Por votação unânime, conheceram e negaram provimento ao recurso, assim fica decidido. Item 3 da pauta é escala de plantão judiciário, proposta de escala para o plantão de segundo grau das sessões de direito privado, público e criminal para o mês de junho de 2024, nos termos do artigo 26, inciso 2, letra H, do Regimento Interno. Matéria em discussão. Escala aprovada. Número 4 é indicação para provimento de um cargo de desembargador, carreira, critério de antiguidade, decorrente da aposentadoria do desembargador William Roberto de Campos, ocorrida em 30 de abril de 2004. É indicado o Dr. Marco Aurélio Pellegrini de Oliveira, juiz de direito substituto em segundo grau. Matéria está em discussão. Promoção aprovada por unanimidade. Item 5 da pauta, indicação de juiz de direito substituto em segundo grau. Indicação para provimento de 8 cargos de juiz de direito substituto em segundo grau, decorrentes das promoções dos desembargadores Francisco Carlos Chintati, Eurípides Gomes Faim Filho, Maria de Fátima Santos Gomes, Elia Minhoca, Nazir Davi Milano Filho, Maurício Simões de Almeida Botelho, Jairo Brasil Fontes Oliveira e Tânia Mara Awali. Os indicados constam da pauta, acho que todos tiveram conhecimento, a matéria está em discussão. Aprovadas as indicações para as remoções. Número 6 da pauta, também é indicação para provimento de cargos de entrância final. Número 7, indicação para provimentos de cargos de entrância intermediária. E o número 8 de pauta, indicação para provimentos de cargos de entrância final. Em discussão, os itens 6, 7 e 8. Promoções aprovadas à unanimidade. Número 9 da pauta é uma minuta de resolução que disciplina os procedimentos de heteroidentificação referentes a cotas de candidatos negros nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Há um parecer da presidência e despacho meu remetendo essa minuta ao órgão especial. Matéria em discussão. Minuta de resolução aprovada. No mais, são afastamentos de magistrados e magistradas e também algumas propostas de deferimento e indeferimento já determinados de referendos do egrégio órgão especial. Matéria em discussão, aprovados todos os afastamentos. Encerrada a pauta administrativa, retomamos agora a pauta jurisdicional.
Temos 2 pedidos de preferência e 5 solicitações de sustentação oral. A primeira preferência é o número 42 de ordem, em que é relator o desembargador Viana Cotrim, que tem o voto 51.378. Trata-se de incidente de arguição de inconstitucionalidade civil da comarca de Ribeirão Preto e pede a preferência o doutor Rafael Barroso de Andrade, pelo interessado Estado de São Paulo. Tem a palavra o eminente relator. Pois não, senhor presidente. Inicialmente eu cumprimento a todos, desejando uma excelente tarde. Como se trata de pedido de preferência, eu procedi à distribuição do voto. Eu vou proceder à leitura da emenda. Arguição de inconstitucionalidade. Incidente suscitado em agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar. Questão que envolve apenas a análise dos requisitos para a concessão do provimento cautelar. Impossibilidade de prévio pronunciamento deste colendo órgão especial sobre a matéria constitucional, sob pena de antecipação do mérito do mandado de segurança e consequente supressão de um grau de jurisdição. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário, porquanto relativa à decisão definitiva. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, cito aqui no voto acordo relatado pelo ministro Celso de Mello, e desse colendo órgão especial, eu coletei vários acordos, o mais recente é aquele em que foi relator o eminente desembargador Campos Melo, que eu cito aqui no meu voto. Então, senhor presidente, por esses fundamentos, eu sugiro o não conhecimento do incidente. Muito obrigado. O eminente relator propõe o não conhecimento do incidente. A matéria está em discussão. A unanimidade de votos não conheceram do incidente nos termos do voto do eminente relator. Próximo pedido de preferência é o número 10 de ordem, em julgamento conjunto, também com o número 11. Tratam-se de conflitos de competência civil. Relator, o eminente desembargador Figueiredo Gonçalves, que tem o voto 57.973, pede a preferência ao doutor Léo Vinícius Pires de Lima, pelo interessado município de São Paulo. Tem a palavra o desembargador Figueiredo Gonçalves. Senhor presidente, eu vou ler apenas a emenda. É um conflito negativo de competência, ação de usucapião de bem imóvel movida por particular contra particular. Comparecimento de ente municipal para alegar que a área debatida invade bem público. Irrelevância. Competência recursal firmada com base no pedido inicial. Há precedentes deste colendo órgão especial e eu cito vários. Competência da seção de direito privado, artigo 5º, inciso 1º, item 1.15 da resolução 623/13 deste Tribunal de Justiça. Portanto, eu estou decidindo, pela procedência do conflito, reconhecida a competência da 8ª Câmara de Direito Privado. Muito obrigado. O eminente relator propõe a procedência do conflito e a competência da 8ª Câmara de Direito Privado. Matéria em discussão. Por votação unânime, julgaram procedente o conflito e competente a 8ª Câmara de Direito Privado. Assim fica decidido. É isso. Primeiro pedido de sustentação é um incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, em que é relator o desembargador Jarbas Gomes, com o voto 29.909. Este colendo órgão especial não tem admitido sustentação oral nesses casos. Eu indago ao plenário se
manteremos esse indeferimento, o que eu proponho. Indeferida a sustentação oral, a unanimidade, passo a palavra para cuidar como preferência ao desembargador Jarbas Gomes, para que profira o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos, eminentes pares, doutor representante do Ministério Público. Eu vou proceder à leitura, então, da emenda, senhor presidente. É uma arguição de inconstitucionalidade. Município de São Paulo, artigos 9º, inciso 2, letra C e 14 da Lei 17.202 de 2019, que prevêem a exigência de comprovação de recolhimento do imposto sobre serviço para o fim de regularização imobiliária. Matéria extensamente debatida nos autos de incidente de arguição de inconstitucionalidade número 0038938-6/2019, julgada em 10/6/2020, em que foram declarados inconstitucionais dispositivos de redação similar constantes da Lei 13.558 de 2003, também editada pelo município de São Paulo. Interpretação teleológica do precedente, inviabilidade e reapreciação do tema, inteligência do artigo 949, parágrafo único do Código de Processo Civil. Eu trago o exame da doutrina e da jurisprudência a respeito do tema, senhor presidente, e eu estou propondo que este seleto órgão especial não conheça do incidente com determinação, senhor presidente. Muito obrigado, eminente relator. Proponho o não conhecimento do incidente e determina o retorno dos autos acolhendo a 5ª Câmara de Direito Público. A matéria está em discussão. Por votação unânime, não conheceram do presente incidente, com determinação de remessa dos autos à 5ª Câmara de Direito Público. Próxima sustentação oral é o número 16 de ordem, em que é relator também o eminente desembargador Jarbas Gomes, tem o voto 29.876. Ação direta de inconstitucionalidade, comarca de São Paulo. Pede a sustentação oral doutor Calil Mascarenhas Aleixo Sepúlveda, a quem convido a ocupar a tribuna da defesa. Boa tarde, doutor Calil. Dispensado o relatório, o senhor já tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, senhor presidente, eminente desembargador Torres Garcia, eminente desembargador Jarbas Gomes, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, aqui em cumprimento os senhores desembargadores e a senhora desembargadora que compõem este órgão especial. A rigor, eu não tenho a menor dúvida de que o relatório de sua excelência dá conta da controvérsia constitucional por trás da Lei 7.111 de 2023 do município de Sumaré, uma norma que instituiu para as concessionárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros a obrigação de instalar, custear e fornecer iluminação pública nas paradas de ônibus desse município. Nós alegamos, primeiramente, um vício de ordem formal por conta da iniciativa, mas essa matéria já é vastamente decidida e a jurisprudência assentada desta Corte, no sentido de que os atos de gestão administrativa eles devem ser disciplinados a partir de iniciativa do Poder Executivo e não de iniciativa do Poder Legislativo, como é esta hipótese. Nós gostaríamos, no entanto, de trazer a atenção de Vossas Excelências para 2 outros pontos que foram aduzidos pela Câmara Municipal e que nos parecem que precisam ser examinados com um pouco mais devagar. O primeiro se trata de uma arguição de que esta ação declaratória de inconstitucionalidade não seria a via adequada para discutir a constitucionalidade da norma, porque seria necessário dilação probatória. O objeto desta ação é a lei municipal. Nós não estamos discutindo os contratos ou a relação mantida com o poder público de Sumaré com os concessionários atuais. Nós estamos discutindo exclusivamente o confronto desta norma com as determinações da Constituição do Estado de São Paulo. E ainda que fosse necessário produzir prova, se o eminente relator entendesse pertinente a produção de prova, nos parece que a lei federal que disciplina o rito das ações diretas de inconstitucionalidade, a Lei 9.868 de 97, faculta a possibilidade de se examinar
com mais profundidade as circunstâncias materiais, as circunstâncias fáticas subjacentes à alegação de inconstitucionalidade, através da convocação de audiências públicas, da nomeação de peritos, comissão de peritos, da própria oitiva, da tomada de depoimentos, ou mesmo da requisição de informações adicionais, o que não é estranho em nosso panorama jurídico e que seria facultado se o eminente desembargador entendesse pertinente. Por fim, especificamente a respeito do vício material. Existe, efetivamente, uma presunção de que haverá desequilíbrio, e isso o próprio legislador reconhece. A norma traz em seu artigo 4º uma previsão de que todo o custeio da instalação nas paradas de ônibus que já existem, nas que forem criadas e nas que precisarem de adaptação estrutural, devem correr por conta do concessionário do serviço público de transporte. E nas justificativas do processo legislativo, que nós tivemos o cuidado de colacionar os autos, isso está expressamente dito, a folha 76, que o objetivo desta norma é não gerar ônus para a administração pública, o que nos parece ser problemático por si só, já que cria uma obrigação aos particulares sem uma contraprestação do poder público, mas cuja gravidade se acentua quando se leva em consideração de que isto não é objeto do contrato de concessão de transporte coletivo de passageiros. Seria, em nossa percepção, uma ampliação do objeto das contratações para inserir bens e serviços que não foram previstos na celebração e que desbordam o objeto contratual. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. O sindicato autor roga que seja confirmada a medida cautelar deferida pelo eminente relator e que a Lei 7.111 de 2023 seja declarada inconstitucional. Muito obrigado, senhor presidente e senhores desembargadores. Muito obrigado, doutor Calil. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Jarbas Gomes. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o ilustre advogado pela sua sustentação oral. Há duas preliminares que foram apresentadas, uma relativa à ilegitimidade ativa e outra à inadequação da via eleita, uma vez que haveria necessidade de realização de dilação probatória. Com respeito à questão da legitimidade, eu estou reconhecendo a legitimidade do sindicato para a propositura da ação e digo que o exame do estatuto do sindicato em confronto com o fim colimado nesta ação, ou seja, em subsistência de preceitos que foram concebidos em violação à Carta Paulista e que, se implementados, acarretarão, em princípio, ônus não previstos contratualmente às empresas congregadas, revela o requisito da pertinência temática a conferir legitimidade à entidade para a propositura da ação. Requisito esse que se caracteriza pela existência de nexo de afinidade entre os objetivos institucionais da entidade que ajuizou a ação direta e o conteúdo material dos dispositivos legais por ela impugnados. Portanto, eu estou reconhecendo a legitimidade do sindicato das empresas de transporte metropolitano e urbano de passageiros da região de Campinas para figurar no polo ativo da lide. Com respeito à segunda preliminar de inadequação da via eleita, a justificar seu entendimento de que seria necessária a instalação de fase instrutória incompatível com a ação direta de inconstitucionalidade, aduz a mesa diretora da Câmara Municipal de Sumaré que a edição da Lei Municipal sobre Serviços Públicos não produz, nem deve produzir, uma presunção absoluta de desequilíbrio contratual per si, a ponto de reputar materialmente inconstitucional qualquer norma jurídica superveniente sobre prestação de serviço público, tão somente por abordar tal matéria. Mas essa argumentação não vinga. A lei em comento, como será evidenciado mais adiante com a sua transcrição, apresenta abstração e generalidade a viabilizar o controle direto de constitucionalidade. Além disso, o autor apontou claramente violação pelo Legislativo à tripartição dos poderes, cuja aferição não demanda a produção de provas, mas ressai do cotejo objetivo entre a norma e os ditames constitucionais. Do mesmo modo, não requerem dilação probatória porque evidentes, notórias e inegáveis as circunstâncias de que, 1. A implantação de postos de iluminação pública implicaria gastos substanciais
que no caso seriam suportados apenas pelas concessionárias de transporte público municipal. 2. A ausência de previsão contratual a respeito repercutiria direta e logicamente sobre o equilíbrio econômico-financeiro da avença, originalmente celebrada. Não obstante essas ponderações, se porventura imprescindíveis fossem diligências para apurar algum aspecto contratual, sua determinação pelo colegiado estaria autorizada nos termos do artigo 9º da Lei 9868 de 1994, aliás, como foi aqui lembrado pelo eminente advogado. Com respeito à inconstitucionalidade, eu digo que é evidente a insubsistência da norma, visto que, além de impor ao Executivo a consecução de atos típicos de gestão administrativa em violação à tripartição dos poderes, interferem no equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, pois atribui às concessionárias de transporte público municipal o ônus materiais e pecuniários decorrentes da implantação das providências nela previstas. Inteligência dos artigos 5º caput 47, incisos 2 e 14, 117 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, reconhecido outrossim a legitimidade, como mencionei no início, do sindicato para a propositura da ação. Eu trago um exame da doutrina e da jurisprudência, aliás, exaustiva, deste colendo órgão especial a respeito do tema. Eu estou propondo dessa forma, senhor presidente, a procedência da presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.111 de 2023 do município de Sumaré. Muito obrigado. Muito obrigado. O eminente relator propõe a rejeição da preliminar e a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.111 de 2023 do município de Sumaré. Matéria está em discussão. Por votação unânime, rejeitaram a preliminar e julgaram procedente a ação nos termos do voto do eminente relator. Assim fica decidido. Muito obrigado ao doutor Calil. Tenha uma boa tarde. Próximo item da pauta é o número 69 de ordem, mandado de segurança civil, em que é relator eminente desembargador Figueiredo Gonçalves, que tem o voto 58.420. Pede a sustentação oral a doutora Maria Vitória da Cunha Machado, a quem convido a ocupar a tribuna de defesa, que sustentará pelo impetrante Rádio Transamérica de São Paulo. Boa tarde, doutora Maria Vitória. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência. Bom, antes de adentrar propriamente ao mérito, Excelências, eu gostaria brevemente de dizer sobre a questão da competência desse órgão para julgamento e processamento desse mandado de segurança, que decorre da previsão do regimento interno dessa Corte, no seu artigo 13, inciso 1b, que dispõe sobre o processamento do mandado de segurança contra decisões da Câmara Especial e seus integrantes. E, com isso, a exclusão da competência do STJ com base na súmula 41 do STJ, que o exclui para processamento originalmente dos mandados de segurança, contratos do tribunal e dos respectivos integrantes. E, bom, dito isso, de forma muito breve, Excelências, eu faria uma digressão ao cumprimento de sentença de origem, em que a impetrante requereu a pesquisa, o envio de ofícios aos bancos Santander e Bradesco para consulta
dos extratos bancários do executado naquele cumprimento de sentença. Isso porque ele fez um levantamento de valores altíssimos numa ação trabalhista e, sem comprovar o destino desses valores, diz que o transferiu para a conta do seu patrono. Nesse interregno, esse valor foi penhorado no rosto dos autos. Então, a hora impetrante fez um pedido no primeiro grau apenas para entender o destino desses valores, para quais contas eles foram transferidos. Esse pedido foi deferido pelo juiz de primeiro grau e o executado interpôs um agravo de instrumento. Esse agravo, o tribunal manteve a decisão de primeiro grau para permitir a expedição desses ofícios, e a partir dessa decisão é que o executado interpôs o recurso especial de que advém a decisão ora atacada, que suspendeu o trâmite do cumprimento de sentença na origem, porque a questão jurídica envolvendo a pesquisa de valores nos bancos, né, a expedição desses ofícios, teria sido afetada por um tema 1137 do STJ. E, contudo, o nosso mandado de segurança visa informar e demonstrar que há uma distinção entre o caso concreto e o tema que vem sendo discutido no STJ, o tema 1137 do STJ. Então, apenas retomando, como eu disse, a pesquisa visa tão somente a pesquisa de valores. O nosso pedido basicamente pede que os bancos juntem extratos, os extratos completos do executado nos autos. Não visa restringir direitos e muito menos a expropriação de bens, como é o que vem sendo tratado nesse tema 1137 do STJ, sobre as medidas atípicas, né, de bloqueio de passaporte, bloqueio de carteira de motorista, por exemplo. Esse não é o nosso pedido. O nosso pedido basicamente almeja verificar qual foi o destino dos valores, para que o exequente consiga buscar esses valores para quitar a dívida, que é uma dívida milionária no cumprimento de sentença. Então, o mandado de segurança visa demonstrar que há um distinguishing entre o caso concreto e o tema do STJ 1137, e por isso entende-se que houve uma decisão teratológica com a máxima vênia pelo tribunal que suspendeu a tramitação, mesmo que não haja correlação entre o pedido e o tema do STJ. Então, por isso é o nosso pedido de cassação da decisão proferida no tribunal. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Maria Vitória. Passo a palavra ao relator, desembargador Figueiredo Gonçalves. Senhor presidente, eu cumprimento a digna impetrante, que, aliás, já teve contato comigo por conta deste mandato de segurança anteriormente. Senhor presidente, a grande questão é o seguinte: a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça afetou a Corte Especial dos Recursos, os recursos especiais 1.955.539 e 1.955.574, ambos da relatoria do ministro Marcos Buzzi, para que proceda ao julgamento da matéria sobre o rito dos recursos repetitivos. A questão submetida a julgamento e cadastrada como tema 1137 na base de dados do Superior Tribunal de Justiça consiste em definir se, com esteio no artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil, é possível ou não o magistrado, observando a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar de modo subsidiário os meios executivos atípicos. O que a impetrante pretende... Não, é 69. O que a impetrante pretende é que se oficie a duas agências, a dois bancos, para que informe a movimentação bancária do devedor neste processo de execução, num determinado período. Isso foi indeferido pelo presidente da seção de direito privado. E
que o presidente da seção de direito privado entendeu que isso é medida executória atípica e que está submetido, portanto, ao tema 1137, que vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. E, portanto, atendendo à determinação daquela Corte Superior, suspendeu o prosseguimento da execução e manteve a medida liminar deferida até então. Ela se surge contra, dizendo que isto não configura matéria atinente ao tema 1137. Mas, segundo aquilo que está disposto, consiste em definir-se, com base no artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil, é possível ou não o magistrado, observando a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar de modo subsidiário os meios executivos. Isto está, sim, dentro daquela determinação do Superior Tribunal de Justiça. O inciso 4º do artigo 139 do Código de Processo Civil fala em determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive das ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Portanto, o entendimento do presidente da seção de direito privado não é um entendimento teratológico. Foi devidamente fundamentado e, portanto, não caberia impetração contra ele de mandado de segurança. Mas, entretanto, há mais. Este órgão de cúpula deste egrégio Tribunal de Justiça não tem competência regimental em caráter originário para o exame desta impetração à luz do artigo 13 do seu regimento interno. Nos termos do inciso 1º, a linha B daquela norma, a competência originária do órgão especial cinge-se aos mandatos de segurança e aos habeas datas contra ato do próprio órgão especial, do Conselho Superior da Magistratura e de seus integrantes, das turmas especiais da Câmara Especial e relatores que integrem, dos presidentes das comissões de concurso de ingresso na magistratura, da outorga de delegação e do desembargador coordenador da diretoria de execuções de precatórios e cálculos do DEPRE. Portanto, não se inclui as decisões do próprio presidente da seção de direito criminal, enquanto ele está praticando ato típico da presidência daquela seção. Ainda que a autoridade apontada como coautora integre o Conselho Superior da Magistratura, nos termos do artigo 15 do Regimento Interno, a competência originária jurisdicional desse comando órgão especial para exame de impetrações resume-se à prática de atos por autoridades enquanto no exercício das funções dos respectivos órgãos. Órgão especial, Conselho Superior da Magistratura, turmas especiais, Câmara Especial. Ou seja, a finalidade da norma regimental é submeter as atividades jurisdicionais típicas de tais órgãos por meio da via mandamental ao órgão de cúpula deste tribunal. E, na espécie, a decisão apontada como ato coautor consiste em atividade típica, suspensão do processo em razão da afetação ao tema 1137 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo ainda a concessão do efeito suspensivo. Assim, a decisão apontada como ato coautor foi proferida no exercício da função não abrangida pela norma regimental que delimita a competência deste colando órgão especial. Portanto, senhor presidente, com base nestes argumentos, e eu desenvolvo mais aqui o voto, eu estou nos termos do artigo 485, incisos 4 e 6 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, parágrafo 5º, da Lei 12.016 de 2009, julgando extinto o feito e denegando a segurança. Muito obrigado. O eminente relator propõe extinção do feito e denegação da segurança. A matéria está em discussão. Desembargador Beretta da Silveira. Senhor presidente, boa tarde. É só para anotar o meu impedimento. Já está anotado, senhor vice-presidente. Muito obrigado. Matéria permanece em discussão. Por votação unânime, julgaram extinto o feito e denegaram a segurança nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado. A doutora Maria Vitória tem uma boa tarde. Próxima sustentação oral
é o número 67 de ordem, mandado de segurança civil da comarca de São Paulo, em que é relator também o desembargador Figueiredo Gonçalves, que tem o voto 58.404. Postulam a sustentação oral os doutores Juliano Dias de Carvalho, pelo impetrante Kennerson, Indústria e Comércio de Produtos Óticos, e o doutor Carlos Diogo Corte, pelo interessado Birch Leaders Holdings Limited. Convido os eminentes advogados a ocuparem a tribuna da defesa. Boa tarde ao doutor Juliano, ao doutor Carlos. Dispensado o relatório, doutor Juliano já tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos os desembargadores, desembargadoras, servidores públicos, os colegas aqui presentes. O que me traz aqui é uma situação que se trata de honorários advocatícios fixado numa decisão proferida num agravo de instrumento que reconheceu a intempestividade da reconvenção. Só frisando, o valor da causa é de 176 milhões de reais, né, e a condenação foi 10% sobre o valor atualizado. Essa decisão que fixou o valor de 10% sobre o valor atualizado da reconvenção, ela foi proferida em embargos declaratórios opostos contra o acórdão proferido que reconheceu a intempestividade, o acórdão do agravo de instrumento. Pois bem, diante disso foi interposto recurso especial. Só voltando um pouquinho atrás, houve a intimação da parte impetrante para apresentar resposta aos embargos declaratórios. E nesta oportunidade foi questionado e foi invocado a afronta ao dispositivo do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Dito isso, foi proferida uma decisão fixando esses honorários. Contra a decisão dos embargos declaratórios foram interpostos recurso especial. Esse recurso especial ele não foi conhecido sobre uma questão invocada, tema repetitivo, né, porque não cabe honorários por equidade, mas o recurso especial ele tinha duas teses, contém duas teses autônomas. Uma que afronta o dispositivo do artigo 85, parágrafo 11, e a outra a questão dos honorários por equidade. A decisão proferida não conheceu do recurso especial. Contra essa decisão, houve a interposição de recurso de agravo regimental, porque foi uma decisão monocrática. Contra essa decisão, o desembargador ele fixou o ponto que não havia questionamento em relação ao artigo 85, parágrafo 11, o que se verifica na resposta aos embargos declaratórios. Essa resposta foi a única oportunidade que a impetrante teve de falar nos autos, e aí, contra esse agravo regimental, foi negado o seguimento. Interposto segundo agravo regimental, também negado por decisão monocrática. E contra essa decisão foi impetrado o mandado de segurança. Eu entendo a questão do conflito de competência pelo artigo 13 do regimento interno do tribunal, mas o entendimento do STJ também é no mesmo sentido, que não é competência do STJ analisar mandado de segurança quanto a ato coator da autoridade do tribunal ACOR. Então, por essa razão, eu impetrei o mandado de segurança, mesmo sabendo que aqui há uma divergência em relação à competência. Só para finalizar, nas duas oportunidades que foi proferida a decisão nos dois agravos regimentais, que se deu por decisão monocrática, eu entendo até pelo entendimento do próprio CPC que a análise tem que ser submetida ao colegiado e não por uma decisão interlocutória negando seguimento ao agravo regimental. Então, sim, foi uma sucessão de afronta ao dispositivo de lei federal. E por essa razão, eu peço que seja conhecido o mandado de segurança, né, e dando a oportunidade de reanálise dos recursos impetrados. Agradeço, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Juliano. Tem a palavra o doutor Carlos Diogo Corte. Senhor presidente, doutor relator, ilustres desembargadores, a zelosa serventia, o meu colega na pessoa de quem eu cumprimento os demais presentes e advogados, sempre com essa vênia, não obstante o brilhantismo da sustentação que me antecedeu, ela falta com a verdade. E hoje, ao vir para cá, esse era o motivo. Aliás, apenas dois me traziam aqui. A questão da fragorosa violação da verdade e alteração pelo impetrante,
num processo repetitivo de mais de 4 anos, e a correção do valor da causa. Então eu peço, vênia a vossas excelências, apenas para suscitar essa questão do valor da causa, que como o meu colega mesmo se referiu, tem a importância de 20 milhões de reais e foram atribuídos singelos 10 mil reais. Motivo pelo qual o que se pede preliminarmente é que de ofício seja fixado, corrigido o valor, a fim de que o impetrante recolha as custas nos termos da lei. E o segundo ponto é mais relevante. Parte da narrativa descrita no mandado de segurança corresponde à realidade. E onde ela falha? E onde ela é vergonhosamente alterada? Que quando foi proferido a respeitável decisão do doutor presidente, não conhecendo do recurso especial, com base no termo repetitivo, de acordo com o Código de Processo Civil, o recurso correto era o agravo interno. Não foi esse o recurso utilizado pelo impetrante. O impetrante, não obstante o texto expresso de lei, utilizou o antigo e contínuo ainda em andamento, agravo contra recurso especial. Então não foi a decisão do doutor presidente que violou a lei. Essa foi a segunda atitude da impetrante que violou a lei, porque ao invés de usar o recurso correto e dirigir isso através de agravo interno, usou agravo em recurso especial. Mas esse problema é um pouquinho anterior, e os erros, sempre com essa vênia do advogado que antecedeu o meu colega que aqui está na tribuna, decorreram do fato de ter protocolado uma reconvenção intempestiva. 2 dias depois da apresentação da contestação, foi protocolada a reconvenção. E aqui é o cerne do problema. E aqui fica claro que não existe qualquer ilegalidade ou injustiça. Os embargos de declaração que julgaram o agravo de instrumento, eles fizeram aquilo que a lei manda. Deram à parte que sucumbiu no processo o ônus previsto no artigo 85. Ônus este que não havia sido fixado em primeira instância por uma razão elementar, que a douta magistrada em primeira instância, apesar da certidão de intempestividade, entendeu que as consequências poderiam ser mais significativas. E aí, talvez sensibilizada, descumprindo a lei, acabou por optando por manter o processamento da reconvenção, que naturalmente foi corrigido pelo tribunal. Agora, o que chama atenção, Vossas Excelências, é que no mandado de segurança disse que a empresa iria à falência. Se ouvidou ali que 300 funcionários perderiam o emprego, porque esses honorários e esse valor, na verdade, diriam respeito a um valor muito superior do que aquilo que vale a empresa. E aqui consta a indignação desse patrono. Por quê? O contrato social da empresa é superior a 150 milhões de reais. É uma empresa que fatura mais de 300 milhões de reais por ano. Apenas um acordo, e aqui eu deixarei de fazer remissão específica ao acordo por conta de uma cláusula de confidencialidade que constou, e cuja sentença de homologação reconheceu, aos termos do acordo. Mas eu posso dizer com tranquilidade, está acostado de forma sigilosa ao mandado de segurança, de que o valor é muitas vezes superior àquilo que nós estamos discutindo. Ou seja, inexiste risco de insolvência, as custas deveriam ser recolhidas adequadamente nos termos da lei. A parte, o jus perniandi, talvez o direito de petição sagrado, aqui ainda no nosso sistema processual, existe, mas a litigância de má-fé não, a alteração da verdade não. Impor uma sobrecarga de trabalho ao judiciário, com excessos de recursos, na verdade, impondo toda essa movimentação naquilo que se sabe, e já foi pacificado por essa corte especial, de que não cabe mandado de segurança, sobretudo especialmente porque nós não estamos tratando de nenhum tipo de violação líquida e certa, nós estamos tratando de erros de advogados, ou erro da parte que, ao invés de manejar um recurso A, manejou o recurso B, que não era possível de conhecer. Motivo pelo qual, Excelência, eu vou me eximir aqui de deixar de ler, dado que meu colega passou por essa questão, uma recente decisão dessa Corte Especial, com mais de 30 precedentes, pelos quais Vossas Excelências não conhecem esse tipo de mandado de segurança, pedindo ao final que seja determinado o recolhimento das custas devidas nos termos da lei e seja condenado o impetrante na litigância de má-fé, na medida em que tudo aquilo que foi dito está escrito no mandado de segurança diverge da verdade e da realidade, da prova dos autos e daquilo que as partes têm conhecimento. Obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos Diogo. Passo a palavra ao relator desembargador Figueiredo Gonçalves.
Senhor presidente, eu cumprimento os dignos advogados, com os quais já tive mantido contato anteriormente. E a questão aqui é a seguinte: em primeira instância, duas empresas litigam e a impetrante deste recurso entrou com uma reconvenção, que foi admitida em primeira instância. E mais houve o recurso da outra empresa, da outra parte, que subiu à seção de direito privado e foi julgada pela Câmara, que tomou conhecimento desta questão. E a Câmara entendeu que a reconvenção era extemporânea, que havia passado 2 dias da data do termo final desta reconvenção. E, portanto, julgou extinta a reconvenção. A outra parte entrou com embargos declaratórios, dizendo que, julgada extinta a reconvenção, deveriam ser fixados honorários advocatícios. E, efetivamente, o artigo 85 do Código de Processo Civil prevê o pagamento de honorários advocatícios em quem ficar vencido em reconvenção. E assim a Câmara estabeleceu os honorários advocatícios em 10% do valor da demanda. Só que o valor da demanda é um valor alto, supera 22 bilhões de reais. A parte, então, sucumbente entrou com um recurso especial, querendo que o tribunal, a seção de direito privado, fixasse os honorários equitativamente. Ocorre que existe lei atualmente no sentido de impedir que se fixem honorários equitativos, dizendo que se deve fixar nos termos daquela variação prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil, que varia de 10% a 20%. E, portanto, essa fixação de maneira equitativa, ela não poderia ser acolhida com base na lei e com base no tema de recursos repetitivos do próprio Superior Tribunal de Justiça, se não me engano, 1137, que, aliás, motivou a edição desta lei. Portanto, com base nisto, a parte entrou com recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. E a seção de direito privado, por seu presidente, indeferiu o processamento do recurso por contrariar recursos repetitivos, temas de recurso repetitivo já exposto ali pelo Superior Tribunal de Justiça. O que fez, então, a autora deste recurso? Ela entrou com um agravo em recurso especial nos termos do artigo 1040 do Código de Processo Civil. Entretanto, era o caso de se interpor agravo interno com fundamento no regimento interno deste órgão especial e no artigo 1030 do Código de Processo Civil. Ela tomou um recurso por outro e impetrou o recurso errado. E o recurso não foi reconhecido. Novamente, ela entrou com um novo recurso contra esta decisão da presidência da seção de direito privado, que manteve a decisão anterior. E, por conta disso, ela está impetrando, portanto, esta ação mandamental. Senhor presidente, não há decisão teratológica. A decisão do presidente da seção de direito privado obedeceu ao que é disposto na Lei 14.365 de 2022 e do tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê o percentual de 10% do valor do pedido como verba sucumbencial mínima. Portanto, em face dessas razões expostas, nos termos do artigo 485, inciso 1, 4 e 6 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009, e desistindo do direito líquido e certo dos impetrantes, eu estou propondo seja julgado extinto o feito e denegado a segurança. Eu anoto que o Supremo Tribunal Federal afetou este tema para decidir da constitucionalidade deste impedimento da Lei 14.365 para decidir a respeito da constitucionalidade dela, prevendo que se possa, portanto, ou não,
fixar honorários sucumbenciais proporcionais, por equidade. Mas enquanto o Supremo não decidir isso, prevalece os termos da lei e do tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não havendo decisão teratológica e não havendo direito líquido e certo a ser amparado, eu estou propondo o julgamento de extinção do feito e denegando a segurança. Muito obrigado. O eminente relator propõe extinção do feito e denegação da ordem. Impedido o eminente vice-presidente, a matéria está em discussão. Pois não, desembargador Beretta. Não, senhor presidente, nesse caso, o mandado de segurança é interposto contra a decisão já do desembargador presidente atual. Embora eu tenha proferido o primeiro indeferimento do recurso especial atraso, mas o mandado de segurança é interposto em face da decisão do desembargador Heraldo, proferida em janeiro. Eu só apregoei assim porque está anotado o impedimento de Vossa Excelência. Então eu vou levantar o impedimento. Eu fui verificar, né, porque no anterior sim. No segundo não. Nesse não. Tá bom. Matéria está em discussão. Por votação unânime, julgaram extinto o feito e denegaram a segurança nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado aos doutores Juliano e Carlos Diogo. Boa tarde. Quinta sustentação é o número 82 de ordem, uma reclamação da comarca de Taubaté, em que é relator o eminente desembargador Carlos Monerai, tem o voto 21.186. Pede a sustentação ao doutor Daniel de Abreu Matias Bueno, a quem convido a ocupar a tribuna da defesa. Falará pela interessada Jucimar Aparecida de Paula Barros. Boa tarde ao doutor Daniel. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, excelências, senhor presidente, representante do Ministério Público, relator, demais desembargadores. O caso em questão, excelências, é de uma servidora da Prefeitura Municipal de Taubaté, titular do cargo de diretora de escola, formada no magistério, nomeada para a função de confiança pela Lei Complementar Municipal número 180, Estatuto do Magistério do município de Taubaté, ano de 2007. Essa servidora exerceu, até a data da sua aposentadoria, em 2019, essa função de confiança e pleiteou, nos termos do parágrafos 2º e 3º do artigo 169 da Lei Complementar Municipal 001 de 90, que previa a irredutibilidade de vencimentos de 25% por cada ano que ficava-se em cargo ou função de confiança. No caso, ela completou mais de 4 anos antes da emenda constitucional 103 de 2019, uma vez que foi nomeada para a função de confiança em 2008. Em sentença de primeira instância, o juiz Acô entendeu que não poderia ser deferida a irredutibilidade por afrontar, por alegação da entidade municipal, que assim faz entendimento administrativo, acórdão proferido por esse órgão especial em ação direta de constitucionalidade 039-4948-12 de 2010. Ação essa, à época, visando combater designações irregulares ocorridas na municipalidade para cargos diferentes do de origem. Pois bem, alguns casos tramitaram nessa corte contrário a essa decisão de primeira instância foi reformada por recurso inominado. Esse processo é originário de 2021. Ao proferir essa sentença, entendendo que afrontava realmente o declarado nessa ação direta de inconstitucionalidade, muitos casos vieram a tramitar perante o Colégio Recursal de Taubaté, questionando essa decisão, uma vez que a ação direta de constitucionalidade de 2010 visava combater designações irregulares para cargos efetivos, e assim foi julgado e confirmado. Pois bem, o recurso nominado
demorou praticamente 3 anos para ser julgado, aguardando, inclusive, uma reclamação constitucional em face de um acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Taubaté, com o mesmo teor, que entendeu que a ação direta de constitucionalidade de 2010 em nada se referia a designações para funções de confiança criadas por lei. Não seria caso de cargos de provimento efetivo. Algumas reclamações em relação a decisões, acórdãos do Colégio Recursal de Taubaté tramitaram por essa corte, onde havia, sim, desvio de função, mesmo em função de confiança. Eram casos de braçais, nomeados para chefe de divisão, diversos. E assim foram julgados procedentes as reclamações por esse órgão especial. Acontece que o caso dessa servidora, semelhante à reclamação constitucional 22.648.50/16 de 2021, julgada em 31 de agosto de 2022 por esse órgão especial, dos quais muito provavelmente pelo menos 10 dos desembargadores estavam presentes e foi por votação unânime pela improcedência, é semelhante a esse caso, pois não há nenhum desvio de função. A servidora é titular do cargo de diretora de escola, formada em magistério, nomeada para a função de confiança de supervisora de ensino, pela Lei Complementar Municipal número 180, Estatuto do Magistério. Essa reclamação constitucional, da qual eu tive o prazer de sustentar e ser declarada improcedente, serviu de paradigma, para não dizer que por um bom tempo, até seu julgamento e trânsito em julgado, que ocorreu após agravo em recurso extraordinário com agravo ao STF da Prefeitura Municipal de Taubaté e julgado improcedente, suspendeu por um bom tempo o julgamento de outros 47 recursos denominados em Taubaté, justamente aguardando o trânsito em julgado desta reclamação constitucional. Pois bem, uma vez transitado em julgado, 46 recursos denominados transitaram em julgado em Taubaté e servidores conseguiram irredutibilidade. Servidores também, que não foram nomeados para funções de confiança de forma irregular. A sentença, então, de primeira instância, baseou-se numa suposta afronta à ação declaratória de 2010, o que foi esperado por essa corte. Um belo voto do aposentado desembargador Moacir Pérez, do qual eu peço vênia para ler a ementa, oposição ao acórdão que teria aplicado o dispositivo legal que havia sido declarado inconstitucional em controle e constitucionalidade. Hipótese que não se amolda ao precedente, caso em que não houve nomeação para ocupação de cargo diverso daquele no qual a servidora fora originalmente provido, mas real designação para o mero exercício de função de confiança. Situação que foi expressamente ressalvada por este colendo órgão especial por ocasião do controle de constitucionalidade. Reclamação improcedente, prejudicado o agravo interno. Esse era o ponto, então, da contestação, da base da sentença e das contrarrazões ao recurso nominado da entidade municipal, superado por esse órgão especial em 31 de agosto de 2022. Pois bem, inovando em reclamação constitucional, a entidade alega novamente isso que já foi superado por esse órgão especial em precedente, recente. E vem trazer que a ação julgada que declarou inconstitucional uma lei complementar municipal que criou funções de confiança, no caso, ela alega a Lei 321, impediria agora que fosse aplicado, então, o acórdão do Colégio Recursal, que entendeu pela procedência da irredutibilidade conferida. Pois bem, excelências, essa ação declaratória, essa ação direta de constitucionalidade, em que pese ter sido transitada em julgado de forma recente também, o acórdão dela não previu retroação dos fatos. Ela previu, inclusive, 120 dias de modulação, para que não viesse a afetar direitos adquiridos. E a servidora, diferente do que alega a entidade reclamante, não foi nomeada pela Lei 321, foi nomeada pela Lei 180. Em que pese que essa ação direta de inconstitucionalidade, também essa outra alegada só agora, totalmente fora do tempo probatório dos fatos,
foi julgada por esse órgão especial praticamente 20 dias antes da reclamação constitucional julgada improcedente, que serviu de paradigma para outros 47 recursos denominados já suspensos, enquanto se aguardava a julgamento da reclamação constitucional, que serviu de paradigma para o trânsito julgado desses fatos. Hoje nós temos 60 servidores na Prefeitura Municipal de Taubaté com redutibilidade. Talvez essa, proibida desse direito, não sei, é o que eu peço para que refletirem. Se há uma mudança no precedente desse órgão especial, uma vez que esse caso é estritamente semelhante, haja vista que o acórdão do Colégio Recursal faz menção à reclamação constitucional citada como julgada improcedente. E por 2 anos esteve suspenso o julgamento do Colégio Recursal, desse recurso nominado, aguardando o trânsito julgado dessa reclamação citada. E volto a dizer, em que pese ter sido declarado inconstitucional uma lei de função de confiança da Prefeitura Municipal de Taubaté, isso foi declarado inconstitucional muito depois da irredutibilidade a qual a servidora teria direito. A servidora exerceu função de confiança. Ela cumpriu com adjetivos a mais do seu cargo, com responsabilidades, durante 11 anos. Durante 11 anos ela contribuiu para o Instituto Previdenciário Municipal de Taubaté. E assim reconheceu a Prefeitura Municipal de Taubaté, inclusive em ficha funcional, a irredutibilidade. Se recusa o Instituto a pagar a irredutibilidade e agora vem com questionamento tentando mudar o precedente desse órgão especial, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Esses os destaques. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, eminente advogado. Dou a palavra ao relator desembargador Carlos Monerá. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo todos os desembargadores, desembargadora Silvia Rocha. Queria cumprimentar o doutor Daniel pela sustentação, clareza e objetividade das suas palavras. Eu passo a fazer alguns comentários sobre este processo. Inicialmente, se depreende que a dona Jucimara ela ingressou no serviço público como professora 1 no registro funcional e, por força de portarias, ela foi enquadrada primeiro como diretora de pré-escola, depois reenquadrada como diretor de escola. Em 31 de janeiro de 2008, foi designada, esse é o termo da portaria número 51, para a função gratificada de supervisor de ensino, nos termos dessa lei complementar mencionada, 180 de 2007. Bom, este é o quadro inicial. Ela se aposenta e, depois da aposentadoria, ela vem requerer uma complementação da sua aposentação por causa do exercício desta função de confiança. Esse é o quadro que nós delineamos, né? Foram mencionadas na sustentação oral algumas ADIs. E eu vou, como o voto é bastante longo, eu vou me deter à ementa e fazer mais 1 ou 2 comentários, né? O objeto dessa reclamação é um acórdão proferido pela primeira turma civil e criminal do Colégio Recursal de Taubaté, em que houve alegação de violação ao entendimento adotado por este colendo órgão especial no julgamento das ações diretas de constitucionalidade que cito. No mérito, eu estou entendendo que a inaplicabilidade do venerando acórdão proferido no julgamento da ADI 21.069.074 ao caso subjúdice. O cargo de supervisor de ensino não estava previsto nos anexos 2 e 3 da Lei Complementar número 236/2010, que foram declarados inconstitucionais, mas sim na Lei Complementar 180/2007, que não foi objeto de concentrado de constitucionalidade. Já a ADI, que eu menciono, 039, 49, 48, declara a inconstitucionalidade da expressão designação. Eu vou fazer 2 comentários. Primeiro, o julgado da primeira turma do Colégio Recursal
julgou procedente para declarar a irredutibilidade da referência salarial da recorrente e condenar a requerida a pagar essas diferenças, né? A liminar, quando ingressou essa ação, foi deferida, né? E para suspender os efeitos daquele acórdão até o julgamento definitivo da presente ação. Então, estamos neste par e passo. Eu vou direto ao voto do desembargador Haroldo Viotti, que trata do seguinte: não é caso das funções de diretor de escola, vice-diretor de escola e supervisor de ensino, cujas atribuições, a teor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Federal, estão ligadas ao suporte pedagógico da educação. A propósito, e muito embora não se cuide aqui de perquerir sobre eventual crise de legalidade, as referidas funções devem corresponder a cargos públicos de provimento efetivo a serem exercidos por servidores admitidos mediante concurso público. Então, eu saliento que, embora não tenha havido declaração da inconstitucionalidade por arrastamento desta Lei 180/2007, tal fato, por si só, não tem o condão de desnaturar a indevida designação para cargo de supervisor de ensino. O cargo de supervisão de ensino, ele deveria ter sido ocupado por alguém que tivesse feito concurso público para aquele cargo. E, portanto, pelo meu voto, senhor presidente, eu estou julgando procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela primeira turma civil e criminal do Colégio Recursal de Taubaté, a fim de que outra seja proferida nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil. Este é o meu voto. Muito obrigado, eminente relator, que propõe a procedência da presente reclamação. A matéria está em discussão. Por votação unânime, julgaram procedente a reclamação para cassar a decisão da Colenda Primeira Turma Civil e Criminal do Colégio Recursal de Taubaté, a fim de que outra seja proferida, confirmada a liminar concedida, assim fica julgado. Muito obrigado, doutor Daniel, tenha uma boa tarde. Vamos agora a um feito adiado da sessão anterior, é o número 75 de ordem, em que é relator o desembargador Jarbas Gomes, tem o voto 29.821. Na sessão de quarta-feira passada, pediram o adiamento os desembargadores Tasso Duarte de Mello e Renato Rangel Desinan. Tem a palavra o relator desembargador Jarbas Gomes. Muito obrigado, senhor presidente. É um conflito de competência. Eu estou entendendo, presidente, pela fixação da competência da 28ª Câmara de Direito Privado, porque a questão aqui tratada, ela diz respeito à irregularidade dos registros de diplomas, que naturalmente está a cargo das instituições de ensino. Portanto, a questão ela deriva de contrato de prestação de serviços educacionais firmado pela autora com a instituição privada de ensino superior. Então, não me parece que haja questão que atraia a competência da seção de direito público, senhor presidente. Portanto, eu estou propondo, com base em precedentes deste colendo órgão especial, que seja julgado procedente o conflito para declarar a competência da 28ª Câmara da Seção de Direito Privado, senhor presidente. Muito obrigado. Tem a palavra o desembargador Renato Desinan. Obrigado, senhor presidente. Eu ouso divergir aqui do eminente relator e verifiquei que o caso é um pouco atípico. Por quê? Na verdade, o diploma foi concedido regularmente, registrado. 5 anos depois, 4, 5 anos depois, foi suspenso.
já por determinação do Ministério da Educação, de modo que me parece que toda a relação contratual de natureza privada entre o aluno e a escola e a universidade foi devidamente cumprida. Tanto assim que, posteriormente, a universidade cumpriu determinações do Ministério da Educação e o registro foi novamente validado. Então, basicamente, senhor presidente, eu não vejo mais aqui uma relação de natureza contratual, mas sim uma relação de direito administrativo, de modo que vejo como competente a seção de direito público, mesmo porque se enquadra aqui na previsão contida no artigo 3º, itens 1.2 e 1.6 da resolução número 623 de 2013 desse tribunal, que trata das ações relativas a controle e cumprimento de atos administrativos e ações relativas a ensino em geral, como de competência da seção de direito público. Então, pelo meu voto, senhor presidente, eu julgava procedente o conflito para reconhecer a competência da 13ª Câmara de Direito Público. Muito obrigado. Pediu vista também o desembargador Tasso Duarte de Mello, que tem a palavra. Senhor presidente, primeiro, meu cordial boa tarde a todos. Eu havia pedido vista e também pretendia apresentar voto, mas entendi que a divergência apresentada pelo desembargador Renato esgota o tema. A causa de pedir aqui remota é a norma técnica do Ministério da Educação, é com base nela que se resolve a questão. Então, em razão disso, o fundamento do direito aqui recai no âmbito do direito administrativo, especialmente nas normas técnicas do Ministério da Educação. Então, acompanho a divergência, senhor presidente. Muito obrigado. Matéria em discussão. Vou colher os votos, então. Ambos, tanto a relatoria quanto a divergência, julgam procedente o conflito. O relator apontando a 28ª Câmara de Direito Privado como competente e a divergência, a 13ª Câmara de Direito Público. Como vota, senhor... Desculpe, não vi, desculpe. Pois não. É muito feio o que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer, porque estava conversando que eu não estou entendendo. Senhor relator, eminente amigo desembargador Jarbas, eu não entendi, a escola teve cancelado o registro como escola? Curso de graduação e licenciatura. E por que foi cancelado o registro? Isso que eu não entendi, porque nem no voto do doutor Renato, nem no voto do acionista, eu abstraí. Na verdade, não se está discutindo o credenciamento da instituição de ensino. Por favor, eu gostaria de ouvir os debates também, por gentileza. Não se está em discussão ou qualquer obstáculo ao credenciamento da instituição de ensino. Não é? A discussão ela foi relativa apenas à validação do certificado. Mas por que o certificado perdeu o valor? O eminente vice-presidente quer fazer um acréscimo, talvez elucide. Talvez eu possa ajudar, senhor presidente, porque pelo que eu depreendi, o caso foi o seguinte, é que foi feita uma denúncia ao Ministério Público que foi averiguar essa instituição de ensino, que era ensino à distância, e ela, na verdade, ela arregimentava muito mais alunos do que era possível. Esse foi o motivo
da cassação dos diplomas, arregimentar mais alunos do que lhe era permitido. E aqui, no caso, a parte diz o seguinte: mas o meu diploma foi concedido antes desse fato, então, portanto, ele não teria esse vício. Por isso que ela almeja aqui a validação do seu diploma, porque a regimentação e a nulidade dos diplomas seguintes se deram por mais alunos do que era permitido. Então, no caso dela, ela que está me parecendo, e o MEC hoje ele não confere mais os diplomas, ele apenas ele fiscaliza as instituições de ensino. E aqui o próprio MEC diz, nos autos, senhor presidente e senhores desembargadores, que esclareceu aqui que, na verdade, o cancelamento, em verdade, se deu sem nenhuma interferência do MEC, mas sim em face dessa ação do Ministério Público, que apontou o vício nas escolas, na instituição de ensino. Então, me parece aqui que não há, com todo respeito, questão administrativa a ser solucionada, mas parece sim que é relação contratual apenas, e por isso seria mesmo do direito privado. Então, já adiantando o meu voto, eu vou acompanhar o eminente relator. Mas é isso, os diplomas foram anulados porque a instituição de ensino arregimentou mais alunos do que lhe era permitido, e por isso veio essa anulação dos diplomas. Desembargador Solimene. Eu antecipo meu voto também, senhor presidente. Agradeço o doutor Beretta, agradeço e peço desculpas tanto ao relator como ao doutor Ana. Eu vou indicando o direito privado. Eu vou no voto do relator. Relator. Prosseguindo na colheita de votos, estão impedidos, nesse caso, desembargador Luiz Fernando Nishi e desembargador Damião Koga. Como voto, eminente Corregedor-Geral da Justiça. Bom, eu voto com a divergência, porque embora tenha havido uma ação do Ministério Público para cassação do diploma, isso se deu por violação a normas do Ministério da Educação. Ou seja, não foi o MEC que cassou, mas sim uma decisão judicial numa ação ajuizada pelo MP, mas por força de violação administrativa. Eu voto com a divergência. Divergência. Desembargador Campos Melo está pedindo a palavra. Apenas ouvi os esclarecimentos do desembargador Arthur Beretta, mas a indagação que eu faço, eu não estou votando ainda, eu só estou fazendo uma indagação. A prestação de serviço, que é educacionais, entre aspas, pelo que a gente está vendo, já havia sido exaurida de há muito. Então, salvo o melhor juízo, a questão que está sendo discutida nesse processo é administrativa, uma cassação de diploma por força de uma ação ajuizada pelo Ministério Público, mas muito depois do, digamos, exaurimento da prestação de serviço. Né? Apenas isso. É uma indagação que eu formulo. Foi posterior, né? Já tinha prestado serviço, já tinha expedido diploma, os serviços já tinham se exaurido. Então, a indagação que eu formulo é nesse sentido. Será que não é no âmbito administrativo essa polêmica? Apenas isso. Desembargador Beretta da Silveira. Senhor presidente, é um raciocínio válido e perfeito. Mas a prestação de serviço havia sido cumprida, exaurida, foi concedido o diploma e depois uma das contratantes, ela própria, invalida o diploma. Então, o que é a parte da sua contratante? Me devolva o diploma. Então, me parece que a relação é bem contratual. Prosseguindo na colheita de votos, indago como voto o decano. Acompanho o relator. Como voto o desembargador Vico Manhas. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Campos Melo. Eu vou pedir todas as vênias para acompanhar a divergência. Desembargador Viana Cotrim. Pena com o relator.
Desembargador Matheus Fontes. Peço vênia ao eminente relator para acompanhar o voto divergente. Desembargador Haroldo Viotti. Data vênia com o relator, senhor presidente. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Data vênia com a divergência. Desembargadora Silvia Rocha. Respeitosamente com a divergência, senhor presidente. Desembargador Noivo Campos. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Carlos Monerá. Data vênia com o relator. Desembargador Melo Bueno. Vênia com a divergência. Desembargador Gomes Varjão. Com a devida vênia, eu voto com a divergência. Desembargador Álvaro Torres Júnior. Desembargador Correia Lima. Com a devida vênia, voto com a divergência. E desembargador Paulo Alcides. A devida vênia com a divergência, senhor presidente. Por maioria de votos, julgaram procedente o conflito e competente a 13ª Câmara de Direito Público. Assim fica decidido. O score, embora não esteja presente o desembargador Ricardo Dipp, foi por 13-8. Eu agradeço muito o comparecimento de todas da senhora e dos senhores desembargadores. Não havendo mais feitos para discussão ou votação, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Desembargador Campos Melo. Não sem antes cumprimentar Vossa Excelência pela muito célere e muito serena condução dos trabalhos. Eu o cumprimento efusivamente. Muito obrigado. Lembrando a todos do compromisso dos que puderem, amanhã às 14h30. Boa tarde, muito obrigado.